Olá, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A gente vai continuar aí o assunto sobre controle e poluição do solo, tá? Vamos dar seguimento, vamos aqui buscar o nosso slide para facilitar aí a nossa conversa. Lembrando, né, se vocês tiverem dúvidas, leia o material disponível, nos procure no Zap, nos procure nos encontros, né, ao vivo, né, que aí a gente vai somando e vai fortalecendo o conhecimento. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje vai ser uma noção do estudo do solo, né, ou seja, noção de petrologia, tá? Vamos lá, dar sequência aqui. Então, a petrologia, né, que é o estudo da rocha, então a rocha é, digamos assim, toda uma massa, né, agregada, né, cimentada, né, composta de um ou mais minerais que, que constituem, né, principalmente a costa terrestre, né? Então, a gente trouxe alguns exemplos de algumas rochas, né? Alguns nomes, né? Ou uma pedra, né? Se ela tiver um formato menor. Aí nós temos aí basalto. São nomes que às vezes nós não tem muito contato, né? A basalto a gente já viu bastante, né? Granito, né? Mas temos uma diversidade de nomes, tipo de rocha, né? Constituído por diversos materiais, diversos minerais diferentes, né? Que vai desde o mineral que não tem muito atrativo econômico até aquele mineral, né, de alto valor econômico, né? Então aqui nós temos uns exemplares aí desse tipo de rocha, né? Muito comum, por exemplo, no talude, né? A gente está vendo aqui uma rocha sendo desagregada, né, e vai formar outras pedras menores, né, outras agregadas, né? Então vamos dar sequência aqui. Então a rocha, se nós pensarmos de forma geral, a rocha ela é heterogênea, tá? Ela é composta por diversos minerais. Mas, de forma conceitual, de forma teórica, a gente ainda consegue ver na literatura duas divisões: uma rocha homogênea e uma rocha heterogênea. Então, basicamente, a rocha homogênea é aquela que é constituída de um tipo de mineral, né? Por exemplo, calcário. A gente sabe que o calcário não é só cálcio, né? Ele tem junto magnésio, tem água, e tem outros materiais, né? Mas a literatura está considerando aí porque é a quantidade maior de calcário. E as demais são as heterogêneas, porque tem vários tipos de minerais, né? Aí dá o exemplo aqui do granito. E aí, o sistema, né, do solo, né, os estudiosos, chegaram a um consenso mundial que as rochas elas são divididas de três tipos, né? Nós temos aí a rocha chamada ígneas ou magmáticas, né? Aí nós temos aí uma rocha basáltica, né, de um solo muito antigo, né? Digamos assim, o nosso planeta ele foi se gerando, né, através dessa rocha, né? Que ela é a rocha principalmente gerada por vulcões, né? E tem as rochas sedimentares, né? Nós temos aqui o exemplo da areia, né? Areia da praia, que ela foi arrastada, né, para aquela praia, né? Ela foi desagregada, né? Então é uma rocha sedimentar. A gente vai falar melhor dos termos, né, do tipo de rocha nos próximos slides. E temos a rocha metamórfica, né? Por exemplo, o mármore, né? Ele surge através do calcário, que é uma outra rocha, e aí chega sem mármore porque houve uma metamorfose aí, ou seja, houve uma transformação nessa rocha, tá ok? Então a gente vai agora conceituar melhor, né, para a gente ter uma visão geral, né, uma visão assim de como é feita essas rochas, né? Aí nós temos as rochas ígneas ou rochas magmáticas, né? Então essa é a primeira, como eu falei, né? Então as rochas, esse tipo de rocha, né, elas são formadas ou se formaram pela questão do resfriamento ou o aquecimento ou solidificação de um material no interior da Terra, né? Do material advindo principalmente de um material chamado magma, né? Que é onde está o núcleo da Terra, aquele magma, naquele material que geralmente a gente, por ser alta temperatura, ela está no estado, digamos, líquido, né? Por sua alta temperatura. E quando ela tem um resfriamento,
né? Aí ela vai se transformar aí na rocha, né? Aí nós temos aí as extrusivas e as intrusivas. As extrusivas é quando esse magma, né? Digamos que ele se extravase na superfície, em contato com a superfície, né? Aí tem a água, tem o oxigênio, ela vai se resfriar, né? Às vezes de forma instantânea ou rápida, e aí ela vai formar as rochas magmáticas. Ou ela vai se formar no interior da Terra, né? De forma lenta, né? De forma que ela vai se resfriar, ela vai se cristalizar e ela vai formar uma rocha também, com origem lá do magma, e aí a gente chama dessa rocha ígnea ou magmática. Ela é rica em silício e oxigênio, né? Inclusive, ela é muito boa, né, para a agricultura. Aí nós temos o exemplo da rocha basáltica, né? Uma rocha assim rica em magnésio, em ferro, né? Nesse caso, pela cor dela, ela é considerada que com baixo conteúdo de sílica, né? E através do vulcanismo, né? Do aquecimento ou do arrefecimento do magma, ela se aflora às vezes na superfície ou ela fica no subsolo. Aí nós temos aí o rigolito, né? Que é esse manto solto, né? Que é uma construção nova, né? Tem uma pegada aqui, por exemplo, né? Porque é como se fosse um manto, né? Como se fosse um pó de rocha, né? E o traquito, né? Que é constituído principalmente de feldespato. Ele apresenta-se, digamos, na forma alcalina, né? Mas ele é uma rocha aí ígnea ou magmática, ok? E já a rocha sedimentar, né? A origem dela, né? Ela se origina de outra rocha mais ou menos pré-existente. Aí ela é uma rocha, por exemplo, a rocha em si, né, a gente sabe que ela são rochas que têm milhões de anos, né, que são muito antigas, né, ela vem se degradando lentamente na natureza, ela vem os solos que a gente mais encontra na natureza, né, são os solos, por exemplo, do período Cenozoico, um período mais atual, né, que tem outras divisões também na geologia, paleogeno, neogeno e quaternário, né? Então nós temos basicamente 75% de rocha originada desse período, né? Que é amplamente usada na construção civil, usada na agricultura, né? Onde tem aí toda a sua constituição. Aqui só um exemplo, né? A rocha ela se encontra meio desagregada, meio afastada, né? Ela vai se juntando, se cimentando e vai formando solo, né? Aí nós temos ainda aqui mais informações, né, da rocha sedimentar. Como eu falei, a areia da praia, né? Aquela areia que a gente visualiza, né? Então ela veio de algum canto, já veio de algum local, né? Então significa realmente que ela se formou através de uma outra rocha pré-existente, né? Então ela vai se formando a partir de uma outra que já existe, que ela foi se desagregando, se desfazendo, né? E aí ela foi novamente sofrendo aquele processo de remontagem, podemos dizer assim, conhecido como meteorização, né? Então a meteorização, pelo processo de erosão, transporte, sedimentação e diagênese, ela vai compactar e cimentar uma nova rocha, né? Que seria essa gênese da rocha, né? Então aqui, só para a gente contextualizar esses conceitos, né? Nós temos aqui dendríticas, né? Quando ela tem aquela desagregação, ou seja, ela começa a se desfazer em fragmentos, né? Pelo desgaste da rocha, né? Então aquele pedaço vai se deslocando, vai se transportando, né? Para ela formar uma nova rocha, que aí ela pode sofrer alguns processos como biogênicos, né? Que seria aquele processo biológico, né? Que ocorre na natureza, né? E vai se formando a rocha. Um exemplo clássico, né? Seria a formação das conchas, formação aí do carvão mineral, né? Por situações de pressão, intemperismo, aumento de temperatura, ela vai se originar uma outra rocha, porque a gente sabe que o carvão ou as conchas elas são advindas de material vegetal ou de material animal, né? E aí ela vai se formando aquelas rochas. Ou o processo químico, né, chamado de quimiogênico, né, que seria a transformação físico-química do processo natural, né, que ocorre na natureza, e essas rochas vão se reorganizando,
vão se, digamos, compactando e aí vai dar origem a uma nova rocha. Ou seja, ela pode ser feita de uma rocha sedimentar mesmo ou de uma própria rocha ígnea, tá? E aqui nós temos nesse processo de meteorização, né, pelo desgaste aqui, ó, da rocha, ela foi se desagregando, e aí ela formou, digamos, arenito, argilito, ou até uma rocha orgânica, como a gente falou, do carvão vegetal. E aí, finalmente, nós temos a última rocha metamórfica, né, que seria metamorfismo, seria transformação. Ou seja, essa rocha é formada através da deformação ou transformação de outra rocha, né, que pode ser a rocha magmática, a rocha sedimentar, né, ou ela sofreu um processo dela mesma, né, da rocha metamórfica, sofreu uma outra variação, pode ser natural ou até em laboratório, e aí ela vai originar uma outra rocha. Então, todas essas rochas, né, que são a grande maioria, elas são metamórficas. Né? E aí, no caso, para ela se transformar nessa rocha, ela pode sofrer também processos de calor, pressão, de água, né, de umidade, que aí a gente fala de agente de metamorfismo. Né? Então, esses agentes vai favorecer a origem, né, a formação de uma outra rocha. É claro que parece que eu estou falando aqui, parece que está acontecendo rapidinho, né? A gente pode até fazer essa mudança rápido no laboratório, mas de forma natural, ela vai durar muito tempo, né? Vai ser anos e anos, ou milhões de anos, para ela chegar, por exemplo, a uma rocha de calcário, uma rocha de granito, né? Então, isso daí é lento, né? Porque é um processo que, como a gente comentou aqui, né? Ela passa por várias fases aqui, ó. Erosão, transporte, sedimentação, e esse processo de agênico, né? De que é o processo de compactação e cimentação aí daquele material para ele realmente formar essa rocha, né? Então não é assim simples, né? Por isso a necessidade de a gente preservar o solo, a gente cuidar do solo, né? Para a gente sempre estar usando práticas sustentáveis, né? Para favorecer aí o solo, porque uma vez que ele é desintegrado, né? A constituição dele, né? A formação da outra rocha vai ser muito lenta, a não ser aquela rocha desenvolvida em laboratório, né? Aqueles cristais, né? Então, eles são coisas mais básicas, né, para se transformar em numa rocha, né? Mas, de forma geral, é mais difícil de forma natural. E aqui, só para a gente ter uma ideia desse metamorfismo, dessa transformação em rocha metamórfica, porque a gente pode até confundir com rocha sedimentar, né? A rocha sedimentar, a diferença dela é que ela passa muitos anos e ela é formada de forma natural, né? Então, a gente não forma a rocha sedimentar em laboratório. Né? Então, aqui tem uma rocha pré-existente, né, um argílico, e aí ela vai formar um xisto, numa rocha xisto. Aí sofreu o processo de metamorfismo, aqueles agentes metamorfos, né, que tem na natureza, ela formou essa rocha. O granito, né, forma-se na rocha gneiss, assim como o calcário, ele transforma-se no mármore, ou seja, é uma variedade, né, de transformações de tipo de material aí que é formado na natureza, né? Então, ela só é possível ser formada a partir de uma outra rocha, né? Então, aí ela sofre esse processo de metamorfismo, grave bem, calor, pressão e fluido, ou calor, pressão e temperatura, e aí ela origina aí a outra rocha, tá? E outros exemplos, né? Gneiss, né? Ela se transformou a partir da rocha do granito, né? Que é uma rocha sedimentar. A ardosa, ela se transformou a partir da rocha xisto, que já é uma rocha metamórfica. Xisto já, ela vem do metamorfismo, da própria já de outra rocha já que é metamórfica. Aí segue para o mármore, né? Que já surge do calcário, que é a rocha sedimentar. E aí lá vai, né? E até o quartzitos, que aí já é uma variação do quartzo, né? Então, todo esse processo de mudança pelos agentes metamórficos, né, se transformando em outra rocha, que aí essa transformação dessa rocha ela pode ser de alto valor agregado ou não, ou até mesmo de valor agregado de alto uso na agricultura, no caso como o calcário, né, que ele tem a função de corrigir o solo, né, então tem regiões riquíssimas em calcário. O Brasil, inclusive, ele é autoprodutor, né, de calcário, a gente não tem problema de produção de calcário aqui no Brasil. Aqui no Pará nós temos várias, né, várias extrações, né, vários locais, né, várias
materiais aí, que vários locais que a gente encontra aí o calcário, né? Por exemplo, Itaituba, né, tem uma grande extração lá de calcário, e outras regiões pelo país, né? Se torna, às vezes, por isso meio barato, né? E a gente usa muito na agricultura. E aqui tem um vídeo, né, que vai ajudar a gente a entender esses assuntos, na verdade, dois vídeos, né? Vai reforçar aquilo que eu falei, vai buscar também outros conceitos, né? Porque esse estudo, né, eu estou só trazendo um resumo para te ter noções, né? Mas inclusive a geologia, né, a própria geografia, ela aprofunda mais nesses conceitos das rochas, das pedras preciosas, nas gemas, né? Então, aqui é só para te ter uma noção geral aí do como é a formação dessas rochas, porque vai ser a matéria-prima, no caso, para a gente usar na conservação do solo, né? Onde eu vou conseguir o meu calcário, como eu falei, a gente é autoprodutor de calcário, onde eu vou conseguir lá o meu cloreto de potássio, a minha rocha fosfatada, rica em fósforo, né? Então, são origens, né, que a gente precisa mais ou menos imaginar, entender que o Brasil, principalmente, ele é um exportador de adubo, né, que seria essas matérias-primas para fazer, né, o adubo em si, né? Mas a gente tem uma grande vantagem aqui, que a gente tem produção autossuficiente de calcário, ok? Então, aí, outro vídeo aí das pedras preciosas, das gemas, né? É uma diversidade, uma variedade muito grande, né? Que não é objeto para a gente estudar, tendo em vista que a gente não está nesse foco aí desse assunto, tá? Então, aqui nós temos aqui as nossas referências biográficas, né? Então, a gente agradece mais uma vez aí a presença de vocês, tá? A gente nos coloca à disposição para ajudar, tá bom? Tire as dúvidas. E aí, essas dúvidas que vocês podem levar para a gente vai ajudar a gente melhorar o nosso assunto, o nosso repertório, né? De repente eu fui por um lado e aí vocês poderiam ter mais esse conhecimento e a gente vai somando isso, tá? Então eu te agradeço mais uma vez, fico com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!